Olá, turma do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos trabalhar na disciplina de História com um assunto novo. Vai falar sobre o quê? A independência. Nosso livro de conteúdo na página 144 até a página 149, vamos estar estudando essa parte aí da independência do Brasil. As causas, como foi que aconteceu e tudo. Por que isso? Porque o Brasil era quem? Independente de Portugal. Para sermos hoje o país que somos, houve quem? Alguém que dissesse o quê? Um basta nisso tudo, não é? Deixar de ser exploradora, o nosso Brasil aqui de ser explorado, nossos territórios, e assim se tornar o quê? Independente do Reino de Portugal. Vamos lá para a historinha que diz assim nosso assunto. Após o retorno da família real, o Brasil continuou como Reino Unido ao de Portugal por mais de 15 anos. Os políticos portugueses, entretanto, pretendiam transformar o Brasil novamente em uma simples colônia. Já pensou, gente, uma simples colônia? Como que iria ficar essa imensa, né? Esse imenso país? Vamos ver aqui. Governava o Brasil em nome de Portugal o príncipe. Quem era? Dom Pedro, tá bom? Os portugueses, contudo, exigiram seu retorno a Portugal. Os partidários do príncipe pediram que ele permanecesse no Brasil. Ele atendeu ao pedido em 9 de janeiro de 1822, tá bom? Que ficou conhecido o quê? Ficou conhecido como o Dia do Fico, por causa da resposta positiva de Dom Pedro. E nessa época havia campanha política para que o Brasil ficasse independente de Portugal. O que é ser independente? Ficasse o quê? Dependente de si mesmo, sem que interferência de alguém, ok? Ou de outro país, como no caso seria quem? Portugal. E mesmo Dom Pedro, cada vez mais, irritava-se com as ordens vindas de lá. Pois então, quem não se irrita com tantas ordens, com tantas coisas para se cumprirem, né? E no nosso Brasil aconteceu o quê? Fatos, não é? Que ele viesse o quê? Não ter mais paciência. Vindo de lá, vindo daqui, tudo aquilo. O que aconteceu? Dom Pedro tomou uma decisão. Ele ficou no Brasil, mas quando ficou na mesma data, no mesmo ano, aliás, olha isso que aconteceu. O Dia do Fico ficou quem? No dia 9 de janeiro de 1822. No mesmo ano, olha o que aconteceu. No dia 7 de setembro de 1822, ok? O imperador retornava de Santos quando recebeu enviada pela imperatriz Dona Leopoldina, sua esposa, a notícia de que Portugal havia anulado várias de suas medidas em relação ao Brasil. Se houve várias medidas, no caso, se houve anulação, o que acontecerá com Dom Pedro? Ele teria mais tempo para decidir se ele ficaria como a dependência de Portugal ou se tornaria nosso país independente. Vamos ver aqui. Então, muito contrariado, Dom Pedro deu o grito do Ipiranga, erguendo a sua espada e dizendo que a frase independência ou morte foi o grito que Dom Pedro I, tá, deu na data de 7 de setembro de 1822, que justamente hoje comemoramos como o Dia da Independência. É uma data muito importante para todos nós brasileiros, que foi o dia em que o Brasil deixou de ser dependente de Portugal e começou a ter o quê? Um governador, várias outras pessoas, ministrantes, para que pudessem o quê? Administrar o nosso Brasil. E hoje nós temos quem? Presidente, governadores, prefeitos e todas as outras pessoas, tá? De alto nível, de alto cargo aí, podendo administrar esse país para todos nós, tá bom? Lá no livro, na 145, ainda temos uma boa parte que diz ainda. Esse momento ficou conhecido como o Grito de Ipiranga, o Grito da Independência, porque aconteceu à margem do rio Ipiranga, próximo a São Paulo, onde, reunindo sua comitiva, Dom Pedro tornou o Brasil independente de Portugal. Será que com isso ficou melhor? Com certeza sim, crianças, porque nesse momento em que o nosso Brasil se tornou independente, muitas coisas começaram a fluir, porque Dom Pedro ficou o quê? Na frente de tudo.
Então já não recebia tantas ordens, ele começou a tomar iniciativas. E hoje nós temos quem? Uma República Federativa do Brasil. Nosso país se tornou uma monarquia e Dom Pedro I foi o imperador constitucional. Após a independência do Brasil, Dom Pedro I reinou ainda por 9 anos. Mas em 1831, por conta do falecimento em 1826 de Dom João VI, que era seu pai, teve que lutar por seus direitos em relação ao trono português. No Brasil, na luta pela independência e na organização do primeiro governo imperial. Que interessante saber dessa parte, porque ele não desistiu, ele foi à luta, ele conseguiu, não é? Então, Dom Pedro foi muito persistente, que hoje nós temos o quê? A vontade e o orgulho de sermos brasileiros, ok? Lá no finalzinho do nosso contexto diz assim: quando Dom Pedro I retornou a Portugal, deixou no Império do Brasil seu filho, o príncipe regente, Dom Pedro de Alcântara, que com apenas 5 anos de idade, aos cuidados de José Bonifácio, tempos depois, Dom Pedro de Alcântara reinou no Brasil com o título de Dom Pedro II, porque vem numa linha o que? Sucessiva. Dom Pedro I, Dom Pedro II e assim por diante. Ok, meus amores? Fica aí a questão da nossa aulinha. Ficou também na página 146 o hino da independência. Quem gostaria de saber? Eu também estou curiosa. Vocês podem estar pedindo ajuda aí da mamãe ou do papai para que eles possam estar pesquisando a questão de como ler, de como ouvir, aliás, esse hino da independência. As atividades na página 147 até a página 149. Qualquer dúvida, releia um assunto, releia, faça suas interpretações, que tudo vai dar certo, tá bom? Até a próxima aula e tchau, tchau!